Mais de 200 caças cruzaram o Estreito de Taiwan, gente, em apenas uma semana. E não foi um erro aí de navegação do pessoal. Foi um recado. Um recado claro, direto e muito barulhento. A ilha que produz os chips do mundo virou o epicentro de uma nova Guerra Fria. Um território pequeno em extensão, mas gigantesco no impacto geopolítico. Enquanto você assiste aí a esse vídeo, há navios de guerra estadunidenses e chineses se encarando no Pacífico. Radares ligados 24 horas por dia e economias inteiras se preparando para um possível colapso. Parece exagero, mas não é. Você sabe por quê? Porque isso não é só sobre Taiwan. É sobre um colapso de uma nova ordem mundial construída no século XX. E, claro, o nascimento de um novo equilíbrio de poder, agora entre China e Estados Unidos. Claro, e o resto do planeta, que vão para um lado e vão para o outro. Em poucas décadas, o mundo saiu de uma bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética para um cenário onde a China emerge como uma grande potência, uma potência alternativa. E Taiwan, por acaso ou não, está nesse centro desse processo. Para entender essa disputa, a gente precisa voltar lá atrás, senão ninguém entende nada, pessoal. Mais precisamente, em 1949, a China estava numa guerra civil. De um lado, os comunistas, do outro lado, os nacionalistas. Quando Mao, que era o líder dos comunistas, venceu, ele fundou a República Popular da China. Os derrotados fugiram lá para Taiwan, uma pequena ilha, a ilha de Taipei, e lá criaram a República da China. Dois governos, duas Chinas, uma só narrativa. Cada um dizia que o legítimo representante do povo chinês era ele. E adivinha quem escolheu um lado? Eles, os Estados Unidos, é claro. Durante a Guerra Fria, Washington apoiou Taiwan como um bastião contra o comunismo, o perigo vermelho. Pequim, gente, nunca aceitou isso. O Partido Comunista sempre via Taiwan como uma província rebelde. Só que o tempo foi passando, e Taiwan mudou. Cara, era pobre, cresceu com a ajuda dos Estados Unidos, construiu uma democracia vibrante e, principalmente, se afastou cultural e politicamente da China continental. Muitos taiwaneses hoje não se consideram chineses, se consideram taiwaneses. E esse sentido incomoda muito o governo chinês. Ao longo de décadas, a tensão entre os dois lados se manifestou-se em crises reais. Na década de 1950, houve bombardeios. Nos anos de 1990, lá do século passado, que parece que faz muito tempo, mas não é, ameaças militares. E nos últimos anos, exercícios cada vez mais agressivos. Cada vez que um político estadunidense pisa em Taipei, caças chineses sobrevoam a ilha. A mensagem é sempre a mesma. Taiwan é parte da China e ponto final. Essa é a fala dos governos do Partido Comunista, principalmente de Xi Jinping, que está há anos no poder. Mas a verdade é que a política de uma só China virou uma ficção descontrolável. Os Estados Unidos dizem que não reconhecem a independência de Taiwan, mas seguem enviando bilhões em armas.
A China diz que quer a reunificação pacífica, mas testa mísseis lá perto da ilha. É um teatro diplomático onde todo mundo repete as mesmas frases ambíguas, tentando evitar uma guerra, mas jogando todas as fichas num jogo cada vez, gente, muito mais perigoso. E no centro de tudo isso está um elemento que a gente não pode ignorar, importantíssimo nos dias de hoje: os semicondutores, os chips, microprocessadores. A base de tudo que é digital hoje, de celulares a carros, de geladeiras inteligentes a sistemas de mísseis. E quem domina esse mercado? Taiwan. Taiwan não é somente uma superpotência militar com a ajuda dos Estados Unidos, mas tem um superpoder. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, é líder global na produção de chips avançados, uma empresa com tecnologia tão sofisticada que mesmo os Estados Unidos não conseguem replicar o que eles têm. Sem a TSMC, os smartphones param, os carros param, as armas param, gente, tudo para. E por isso que os olhos do mundo estão voltados para essa ilha. A China sabe disso, os Estados Unidos também. Enquanto a China corre atrás para desenvolver a sua própria indústria de chips, ainda muito atrasadas, os Estados Unidos tratam a TSMC como uma questão de segurança nacional, já que chegaram a propor que a empresa mudasse parte de sua produção para o Arizona, só para não correr risco de perdê-la num eventual conflito com a China. É como se o futuro digital do mundo estivesse concentrado numa ilha menor que o estado do Rio de Janeiro, gente. Olha a loucura. E aqui entra a ironia histórica. A China investe pesado para alcançar Taiwan nesse setor, mas ainda depende dos chips produzidos lá. Já os Estados Unidos, mesmo com todo o seu poder industrial e tecnológico, não conseguem produzir a precisão e a escala da TSMC. Taiwan, com apenas 23 milhões de habitantes, lidera um setor que nem os gigantes conseguem dominar. E o que era uma fraqueza geopolítica virou uma vantagem estratégica. Só que isso também a torna vulnerável. Taiwan está no meio dessa disputa. E o conflito nem precisa estourar, de fato, para causar estragos. Só a ameaça que abala os mercados força empresas a repensar suas cadeias produtivas, leva governos a discutir estoques estratégicos e fazer alianças militares se reorganizarem. Bilhões de dólares estão sendo investidos em reindustrialização no Ocidente. E tudo isso por causa de uma possível invasão que até agora não aconteceu, mas ninguém descarta, pode ser que aconteça. E como um antigo sistema vai reagir com isso? Com contradições, é claro. A China reage com agressividade, dizendo que qualquer apoio a Taiwan é uma linha vermelha, e os Estados Unidos, por sua vez, afirmam que defendem a estabilidade, mas seguem armando a ilha e estreitando laços, jogando combustível. É um jogo onde todo mundo fala em paz, mas se prepara para uma guerra. Onde os países que mais pedem diálogo são os que mais lucram com a venda de armas. Cara, a ironia é brutal, mas é real. No fim das contas, gente, Taiwan é mais que uma ilha. É um símbolo de um mundo que não aceita mais regras da Guerra Fria.
mas também não sabe quais serão as novas regras. Em um mundo, gente, multipolar, cheio de zonas cinzentas, onde a economia, tecnologia e segurança estão interligadas como nunca antes. Se o século XXI vai ser moldado por chips, alianças ambíguas e conflitos híbridos, Taiwan pode ser aí tanto o ponto de ruptura quanto a chave para evitar o abismo. Esse conflito vai redefinir o futuro da Ásia e talvez o mundo. E a pergunta que fica é: até onde vai essa escalada? A China vai invadir Taiwan? Ou o simples medo dessa invasão já é o suficiente para mudar tudo? Se você quer entender como isso vai evoluir, se inscreva, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para pessoas que precisam entender esse cenário. A nova Guerra Fria não começou com tanques, começou com chips. Desce o dedão no like, se inscreva no canal, um canal de educação, precisa muito do seu apoio. Comente sempre com educação, né? Com educação, vamos fomentar o debate a respeito da China e a geopolítica global. Se você quer estudar para o Enem, para os principais vestibulares, ter uma plataforma completa, aqui embaixo tem o link do Gabaritagel. Você vai ter aula comigo de geografia, geopolítica, atualidades, aula de matemática, biologia, cara, muito conteúdo focado para FUVEST, Unesp, Unicamp, principalmente plataforma. Gente, vale muito a pena. Beleza? Link aqui na descrição. Vamos junto para cima deles, é Gabaritagel.